Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. É isso aí. Hoje a gente vai encarar um tema que, bom, é um desafio e tanto, né? É. O problema do mal. Como é que a gente pode acreditar num Deus que é bom, que é todo-poderoso, mas o mundo está cheio de sofrimento? Pois é, É uma pergunta que, vamos combinar, perturba a gente há séculos. sem dúvida. E para nos guiar nessa conversa, a gente vai usar a obra de um filósofo, o Alvin Plantinga, e o livro dele, Deus, Liberdade e o Mal. Boa, Prometo que a jornada vai ser instigante, viu? Com exemplos, reflexões. Vão fazer você aí de casa questionar suas próprias convicções. com certeza. Ah, e não se esqueçam de interagir com a gente nos comentários, compartilhem o que vocês pensam, as dúvidas, sugestões de leitura. O Fé em Letras cresce com a participação de vocês. Isso aí. O problema do mal é um verdadeiro quebra-cabeça. De um lado, a gente tem a ideia de um Deus que é puro amor, bondade. Uhum. E do outro, a realidade brutal do sofrimento. Tragédias, crueldade humana. Como conciliar esses dois lados da moeda, né? É uma pergunta que nos leva a questionar tudo, né? A natureza de Deus, o propósito da vida, o significado do sofrimento. É, E como você mencionou, o mal se manifesta de tantas formas, né? Dostoiévski, por exemplo. sim. E nos Irmãos Karamazov, ele explora a crueldade humana de uma forma, nossa, que nos deixa sem fôlego. É verdade. As descrições de Dostoiévski são perturbadoras, mas nos confrontam com essa realidade do mal. E essa realidade coloca em xeque a crença em um Deus onipotente e benevolente. Se Deus é todo-poderoso, porque permite tanto mal? Se ele é bom, porque não intervém e impede o sofrimento? É como se a gente estivesse diante de um paradoxo, né? E aí entra a defesa do livre-arbítrio, certo? Não. Para tentar solucionar esse paradoxo. Exatamente. A ideia central da defesa do livre-arbítrio é que Deus, para criar seres verdadeiramente livres, capazes de amar, de escolher o bem, ele teve que conceder a eles a possibilidade de escolher o mal também. Hum. Se a gente não tivesse essa liberdade, seríamos como marionetes, né? Nas mãos de Deus, sem nenhuma autonomia moral. Faz sentido. A liberdade genuína implica essa possibilidade de errar, né? De fazer escolhas que podem levar ao sofrimento. Isso seria como um pintor, para criar uma obra de arte, ele precisa dar liberdade ao pincel para se mover pelo canvas. Perfeito. A analogia do pintor é ótima. A liberdade, mesmo que implique a possibilidade do erro, é essencial para a criatividade, para a expressão individual. É. E no contexto da fé, essa liberdade é vista como um presente divino que nos permite ter um relacionamento autêntico com Deus. Mas e aquele sofrimento que não resulta diretamente das escolhas humanas, tipo desastres naturais, a defesa do livre-arbítrio se aplica a esses casos também. Aí a gente entra num terreno mais complexo. A defesa do livre-arbítrio, na sua forma tradicional, foca no mal moral, aquele que resulta das ações humanas. Mas alguns teólogos e filósofos, como Santo Agostinho, propuseram que o mal natural também pode ser consequência do livre-arbítrio, só que de seres não humanos como anjos caídos. Essa ideia é intrigante, né? Seria como imaginar uma batalha cósmica entre o bem e o mal. E se reflete no nosso mundo através de eventos como terremotos, pandemias. Exatamente. É uma perspectiva que amplia o escopo da defesa do livre-arbítrio, né? Vai além da esfera humana. Busca uma explicação para o sofrimento que transcende a nossa compreensão. Mas, mesmo considerando essa visão mais ampla, a pergunta persiste. Por que Deus, sendo todo-poderoso, não impede esses seres malignos de causar tanto sofrimento? É aqui que a noção de onipotência divina é posta à prova. Plantinga argumenta que Deus, mesmo sendo onipotente, pode estar limitado. Limitado. Limitado pela necessidade de preservar a liberdade das suas criaturas, sejam elas humanas ou não. Ou seja, a liberdade, mesmo que implique a possibilidade do mal, teria um valor tão grande que Deus estaria disposto a permitir certo grau de sofrimento para preservá-la. É como se Deus, ao criar o universo, tivesse estabelecido certas regras, né? Que ele mesmo se comprometeu a seguir, mesmo que isso signifique permitir a ocorrência de tragédias. Mas e se algumas pessoas, por sua própria natureza, são mais propensas a escolher o mal, independentemente das circunstâncias? Plantinga chama essa ideia de depravação transmundo, né? Isso mesmo, a depravação transmundo é um conceito fascinante e um pouco perturbador. Imagine, por exemplo, um político que, não importa a situação, sempre escolhe aceitar suborno. Essa tendência a agir de forma corrupta em qualquer circunstância poderia ser um exemplo de depravação transmundo. Nossa, que exemplo interessante. Então, seria como dizer que a corrupção está enraizada na própria natureza desse político? Isso. Que ele agiria de forma semelhante em qualquer mundo possível. Exatamente. E a depravação transmundo nos leva a questionar os limites da onipotência divina. Se Deus só pode criar seres com essa tendência inerente ao mal, será que ele realmente poderia ter criado um mundo perfeito, livre do sofrimento? É uma questão complexa.
que nos força a repensar a nossa compreensão de Deus, da sua capacidade de agir no mundo. Mas mudando um pouco de assunto, como lidar com aqueles que usam a quantidade de mal no mundo como argumento contra a existência de Deus? Afinal, a vastidão do sofrimento pode ser um grande obstáculo para a fé. Sem dúvida, diante de tanta dor, tanta injustiça, é natural questionar a existência de um Deus bom e todo-poderoso. Mas Plantinga argumenta que a quantidade de mal em si não é evidência suficiente para negar a existência de Deus. Como assim? A gente não poderia dizer que quanto mais sofrimento existe, menor a probabilidade de um Deus benevolente existir. Plantinga desafia essa lógica. Ele propõe que todo o mal, incluindo os desastres naturais, pode ser rastreado a tal livre-arbítrio, seja de humanos ou de seres não humanos. E que Deus, mesmo não podendo eliminar o mal sem eliminar a liberdade, criou o melhor mundo possível, considerando esse limite. Seria como dizer que Deus fez o melhor que podia, dentro das restrições, né? Isso. Impostas pela necessidade de preservar o livre-arbítrio. Isso mesmo. É como avaliar a qualidade de um artista não pela quantidade de tinta que ele usa, mas pela beleza da obra que ele cria. Deus pode ter criado um mundo onde o sofrimento existe, mas também onde o amor, a compaixão, a beleza florescem. Entendi. E além do problema do mal, existem outros argumentos que tentam provar a existência de Deus, né? O argumento ontológico, por exemplo, sempre me fascinou, embora eu confesse que é um pouco difícil de entender. O famoso argumento ontológico, um clássico da filosofia. Uma tentativa de demonstrar a existência de Deus através da pura razão, sem recorrer à experiência sensorial. É como um jogo de lógica, né? Partindo de uma definição de Deus, tentamos chegar à conclusão de que ele realmente existe. Mas, para ser sincera, sempre me parece um pouco abstrato demais. Pode parecer abstrato à primeira vista, mas a ideia central é bem simples. A versão mais conhecida, formulada por Santo Anselmo, parte da definição de Deus como um ser do qual nada maior pode ser concebido. A partir dessa definição, Anselmo argumenta que se Deus existisse apenas na nossa mente como uma ideia, seria possível conceber um ser ainda maior que existisse também na realidade. Seria como comparar a ideia de uma obra de arte com a obra de arte em si, né? A obra real, por existir no mundo, seria superior àquela que existe apenas na imaginação. Exatamente. E como Deus, por definição, é o ser maior que podemos conceber, ele não pode existir apenas como uma ideia na nossa mente. Para ser verdadeiramente maior, ele precisa existir também na realidade. Logo, Deus existe. Entendi a lógica, mas não parece um pouco circular. Como se a gente estivesse definindo Deus como existente para depois concluir que ele existe. Essa é uma crítica comum ao argumento ontológico, e muitos filósofos como Gaunilo tentaram refutá-lo. Gaunilo usou o exemplo de uma ilha perfeita, da qual nenhuma maior pode ser concebida, para mostrar que o argumento de Anselmo poderia ser usado para provar a existência de qualquer coisa. Então, seria como dizer, eu consigo imaginar uma ilha perfeita, logo essa ilha existe. Exatamente. Mas Anselmo respondeu a essa crítica. Ele argumentou que a ideia de uma ilha perfeita é incoerente, porque a gente sempre pode conceber uma ilha ainda maior, com mais coqueiros, mais praias paradisíacas. Já a ideia de Deus como ser absolutamente máximo não admite essa possibilidade de ser superada. Deus, por definição, já é a ilha perfeita, por assim dizer. Interessante. Mas e as críticas mais modernas ao argumento ontológico? Ouvi dizer que Immanuel Kant, um dos maiores filósofos da história, demoliu esse argumento. Kant foi uma crítica poderosa ao argumento ontológico. Ele argumentou que a existência não é um predicado real. Ou seja, não é uma característica que a gente pode adicionar à definição de algo para torná-lo real. Poderia dar um exemplo para ilustrar essa ideia. Claro. Imagine que a gente está definindo o que é um cachorro. Podemos dizer que um cachorro é um mamífero quadrúpede peludo que late. Mas não podemos dizer que um cachorro existe como se existir fosse mais uma característica, como ser peludo ou latir. Entendi. A existência não é uma característica intrínseca do cachorro, mas sim um estado, uma condição. Isso. Um cachorro pode existir ou não, mas isso não faz parte da sua definição. Perfeito. E para Kant, o mesmo vale para Deus. Não podemos simplesmente adicionar existência à definição de Deus e concluir que ele existe. Faz sentido. Mas se Kant está certo, o argumento ontológico seria completamente inválido. Para Kant, sim. Mas mesmo com as críticas de Kant, o argumento ontológico continua sendo debatido, reinterpretado até hoje. Alguns filósofos argumentam que Kant interpretou mal Anselmo e que a ideia de existência necessária pode ser um predicado válido para Deus. Existência necessária. O que isso significa? Significa que Deus, se existe, existe em todos os mundos possíveis. Que a sua existência não é contingente, dependente de fatores externos, mas sim uma necessidade lógica. Seria como dizer que a inexistência de Deus é uma impossibilidade.
uma contradição lógica. É. Mas mesmo que a gente aceite essa ideia de existência necessária, ainda assim não seria uma prova definitiva da existência de Deus, né? É verdade. A filosofia raramente nos dá respostas definitivas, mas nos ajuda a formular perguntas mais profundas, a refinar nossos argumentos. E no caso do argumento ontológico, a grande pergunta é: será que a razão, por si só, pode nos levar a Deus? É uma pergunta que tem ecoado pelos corredores da filosofia por séculos. Plantinga, por exemplo, argumenta que mesmo que o argumento ontológico não seja uma prova definitiva, ele demonstra a racionalidade da crença em Deus. Ou seja, mesmo que a gente não possa provar a existência de Deus com 100% de certeza, a fé não é irracional. Gostei dessa ideia. É como se a filosofia abrisse um caminho para a fé, mostrando que acreditar em Deus não é um salto no escuro. Mas um passo que pode ser sustentado pela razão. Exatamente. E para Plantinga, essa ponte entre a razão e a fé é fundamental para uma compreensão mais profunda do problema do mal. Mas como argumento ontológico se conecta com o problema do mal? Afinal, um é sobre provar a existência de Deus, o outro é sobre o sofrimento no mundo. A conexão está na natureza de Deus. O argumento ontológico, se válido, demonstraria a existência de um Deus perfeito, em todos os seus atributos, incluindo a onipotência e bondade. Então seria como dizer, se Deus existe e o argumento ontológico prova que ele existe, então ele é bom e todo-poderoso. Mas isso não resolve o problema do mal, né? Não. Afinal, a gente ainda precisa explicar como um Deus bom e todo-poderoso pode permitir o sofrimento. De fato, o argumento ontológico, mesmo que válido, não elimina o problema do mal. Ele apenas nos dá um ponto de partida, uma base para pensarmos sobre a relação entre Deus e o sofrimento. E como a gente pode ir além desse ponto de partida? Como conciliar a ideia de um Deus perfeito com a realidade do mal? Aí a gente entra no terreno onde a filosofia se encontra com a teologia, com a experiência pessoal. A fé, por exemplo, pode nos dar uma perspectiva que transcende a nossa compreensão limitada. A fé seria como uma lente que nos permite enxergar o mundo, o sofrimento, de uma forma diferente. Exatamente. Através da fé, a gente pode confiar em Deus mesmo diante do sofrimento, acreditando que ele tem um plano maior que a gente não consegue compreender plenamente. E que mesmo diante do mal, a bondade e o amor de Deus prevalecem. Isso mesmo. A teologia nos convida a aprofundar a nossa relação com Deus, buscando respostas para as grandes questões da existência, encontrando sentido para o sofrimento através da fé e da esperança. Mas e para aqueles que não compartilham da fé cristã? Como eles podem lidar com o problema do mal? Essa é uma ótima pergunta. Existem diversas perspectivas sobre o sofrimento, tanto dentro quanto fora do cristianismo. Algumas tradições religiosas, por exemplo, veem o sofrimento como consequência do karma, das ações de vidas passadas. E no campo da filosofia, existem correntes que buscam explicar o mal sem recorrer a Deus, a qualquer noção de ordem cósmica. O existencialismo, por exemplo, enfatiza a liberdade humana, a responsabilidade individual diante do absurdo da existência. Exatamente. O existencialismo nos desafia a confrontar o sofrimento sem buscar respostas fáceis, consolações prontas. Ele nos convida a criar significado num mundo que muitas vezes parece desprovido de sentido. E mesmo para aqueles que não se identificam com nenhuma religião, nenhuma filosofia específica, a reflexão sobre o problema do mal pode ser uma oportunidade de crescimento pessoal, de autoconhecimento. Sem dúvida. Ao confrontarmos o sofrimento, a gente é levado a questionar nossos valores, nossas crenças, nosso lugar no mundo. E essa busca por sentido, mesmo que dolorosa, pode nos levar a uma vida mais autêntica, mais significativa. Como se o problema do mal, por mais desafiador que seja, nos convidasse a uma jornada de autodescoberta, de busca por um propósito maior na vida. E essa jornada, mesmo que não tenha o destino final claro, pode ser enriquecedora, transformadora. E bela reflexão. Mas, infelizmente, nosso tempo vai chegando ao fim. É verdade. Mas antes de encerrarmos, gostaria de convidar os nossos ouvintes a continuar essa conversa nos comentários. É isso aí. É um tema que deixa a gente com mais perguntas do que respostas, né? Realmente. A gente mergulhou fundo em argumentos filosóficos, teológicos, explorou diferentes perspectivas. E, no fim das contas, o problema do mal continua sendo um mistério, né? Um desafio tanto para a razão quanto para a fé. É. Mas talvez seja justamente esse mistério que o torna tão fascinante, né? Ele nos tira da nossa zona de conforto, nos força a confrontar a fragilidade da vida e buscar um sentido para tudo isso. E essa busca por sentido pode nos levar por caminhos inesperados, né? Como você mencionou antes. E nos conduzir a uma compreensão mais profunda de nós mesmos, do mundo, do nosso relacionamento com o divino. Exatamente. Seja pela fé, pela filosofia ou pela experiência pessoal, a reflexão sobre o problema do mal pode ser um catalisador para crescimento e transformação. E mesmo que a gente não encontre todas as respostas, o processo de busca em si já é válido. É como se o problema do mal, ao invés de nos levar ao desespero, nos impulsionasse para uma busca
por significado, por esperança. E essa busca muitas vezes nos leva a descobertas surpreendentes. Há insights que a gente jamais teria se não tivesse se deparado com o sofrimento, a dor. É como se o problema do mal, por mais paradoxal que pareça, contivesse em si a semente da esperança e da redenção. E essa semente, cultivada com cuidado, com atenção, pode florescer. Numa fé mais madura, numa compaixão mais profunda, num compromisso mais autêntico com a construção de um mundo melhor. Nossa, que bela mensagem para a gente encerrar nosso mergulho no problema do mal. Que essa mensagem inspire nossos ouvintes a continuar refletindo sobre esse tema tão complexo, desafiador. Lembrando, a conversa continua nos comentários. Compartilhem suas reflexões, dúvidas, sugestões de leitura. O Fé em Letras cresce com a participação de vocês. Isso aí. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com seus amigos. A gente se vê na próxima com mais um mergulho profundo em temas que instigam a mente e a alma. Até lá. E que a paz de Deus esteja com vocês.